Pessoal, o Ministério Público do Distrito Federal deflagrou hoje a Operação Juro Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes por descontos irregulares na folha de pagamento de servidores públicos da capital federal. Você deve até estar pensando, aquele escândalo do INSS. Não exatamente, mas talvez o princípio seja um pouco parecido, né? Porque você se aproveita da inocência e da folha de servidores públicos para fazer, em bom português, sacanagem. As informações estão disponíveis aqui no nosso portal do SBT News. Mais uma vez, os principais alvos são o Banco de Brasília, o BRB e o PicPay. A empresa de pagamentos diz não reconhecer qualquer irregularidade nas operações e rejeita a alegação de cobrança indevida. O PicPay ainda informou que o valor de antecipação salarial era disponibilizado no próprio cartão do cliente depois de feita a solicitação por ele mesmo no aplicativo. Vamos tentar subir um pouquinho a coluna só para explicar o que se trata antes de apresentar o outro lado das empresas. Será que a gente consegue? Isso, pode subir mais um pouquinho, porque esse primeiro parágrafo só repete as... Mas, bom, enfim, está exatamente assim. Mas, olha, agentes cumpriram 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Brasília, né, gente, Curitiba, São Paulo. E as medidas judiciais foram expedidas pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pode levantar, subir mais um pouco, por favor. A ação também mirou o BRB Serviços, que é subsidiária do banco, a Secretaria de Economia do DF e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Um dos alvos aqui é o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, aquele personagem que está preso porque participou, é acusado, é suspeito de participar da investigação fraudulenta em relação ao BRB do Master. Mas essa é uma outra frente, um outro braço inteiramente diferente de investigação, mas que também mira o BRB. Mas se trata de outro ilícito, de outra irregularidade. O que diz o MP do Distrito Federal? Que essas empresas formavam um esquema para obter vantagens a partir de descontos ilícitos no contra-cheque de funcionários públicos distritais. Um dos eixos da investigação descobriu um suposto valor de 80 milhões de reais em empréstimos por meio da cobrança de juros, mascarados como uma espécie de taxa de antecipação salarial no período de agosto de 2024 ao mesmo mês, agosto de 2025. Um dos principais alvos da operação é Ney Ferraz, que é ex-secretário de Economia do Distrito Federal e ex-presidente do IPREV do DF. De acordo com as apurações, as fraudes começaram em agosto de 2024, quando um decreto criou uma modalidade de desconto na folha de servidores e era operacionado pelo PicPay. Os servidores estavam achando que estavam fazendo um ótimo negócio, sem a cobrança de juros, com desconto em contra-cheque. Só que, em vez de juros, eles cobravam uma taxa. E essa taxa, a investigação entende que era uma espécie de juro mascarado. Voltem para cá, por favor, Yander e Marcela. Yander, mais uma frente atingindo, né, alcançando o BRB, o Banco de Brasília, que era um banco que gozava de confiança dos clientes, popularidade. Muita gente recebe seus contra-cheques por meio do BRB. Primeiro, ele foi atingido pelo escândalo Master, por comprar uma carteira de mais de 12 bilhões de reais que não existia, era fraudulenta, foi uma carteira fabricada. O ex-presidente do BRB preso, Paulo Henrique Costa, por se associar nessa gestão fraudulenta a Daniel Vorcaro. E agora, de novo, esse mesmo personagem, Paulo Henrique Costa, aparece numa outra investigação sobre desvio e agora direto do contra-cheque dos servidores. Como é que fica? O BRB resiste a todos esses ataques, a sua confiança, a sua credibilidade, a sua imagem? Amanda, tá difícil, né? O BRB foi muito abalado nos últimos meses com esses escândalos todos. A governadora Celina Leão tá ali fazendo um esforço para evitar que o banco que o banco acabe, que o banco perca toda a confiança que tem dos clientes, do mercado, né? Celina que negociou ali com o governo federal, inclusive, né, a autorização para o BRB captar recursos ali, um empréstimo, né, para tentar cobrir esse rombo que foi deixado pelas operações com o Banco Master. A gente não sabe ainda se vai ser suficiente
suficiente para que o banco não seja liquidado pelo Banco Central, né? Porque sempre tem essa possibilidade, é um fantasma que fica ali para o governo do Distrito Federal, que é uma possível liquidação do BRB pelo Banco Central, se em algum momento o Banco Central entender que o BRB não tem mais condições de operar. Então, sem dúvida, é mais um golpe para o Banco de Brasília, para a administração da governadora Celina Leão, que é pré-candidata à reeleição, pré-candidata ao governo do DF, ela quer continuar no cargo, mas ela enfrenta também ali agora um desafio político e eleitoral grande com o BRB sem ali muita certeza do que vai acontecer com o BRB, e ela deve ter, provavelmente, na eleição, um adversário de peso, que é o ex-governador José Roberto Arruda, que está afiliado hoje ao PSD, tem ali ainda algumas pendências na Justiça, não se sabe ainda se ele vai ser elegível, né, se ele vai ficar inelegível ou vai ficar elegível para essa eleição, mas dependendo do que o Supremo Tribunal Federal decidir sobre a ficha limpa, ele pode concorrer e ele é um candidato forte. Então, quando começar a campanha, o Arruda deve usar esse caso todo do BRB também para tentar desgastar a Celina, porque Celina era vice-governadora durante o governo anterior, onde ocorreram todos esses esquemas. Ela nega que tenha participado, não há nenhum indício de fato que ela soubesse ou participasse dessas operações, mas é claro que ali a ligação dela com o Ibanez Rocha, que é o ex-governador, é inegável. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais Celina Leão tem tentado se afastar de Ibanez. Os dois já trocaram farpas públicas e, inclusive, porque o próprio Ibanez foi citado pelo Daniel Vorcaro no caso do Banco Master, na negociação para a compra do Master pelo BRB, e agora com essa nova frente de investigação, né, dessa fraude na folha de servidores do DF, o Ibanez fica também de novo no holofote, porque Paulo Henrique Costa foi uma indicação de Ibanez, então ele novamente volta para o centro desse desgaste político e o que parece é que a candidatura dele, a pré-candidatura dele ao Senado fica também cada vez mais distante, Amanda. As empresas, os bancos estatais continuam tão suscetíveis a esses malfeitos, aos desmandos, aos desvios, dependendo do político de turno, de quem ocupar o cargo. Marcela, queria a sua leitura sobre as consequências, os efeitos políticos disso e também para o BRB. E falávamos há pouco na possibilidade, ainda há, né? O Paulo Henrique Costa não assinou nem sequer um termo de confidencialidade ainda para uma proposta de delação premiada, mas ele é um candidato a abrir o bico também. Exatamente, Amanda. Enquanto a delação de Daniel Vorcaro ainda está em suspense ali, ninguém sabe se vai ou não vai, né? Se a Polícia Federal, a PGR vão dar uma terceira chance para o ex-banqueiro. E é um dado curioso também que tem uma linha direta entre a delação de Daniel Vorcaro e a própria sobrevivência do BRB, porque a governadora Celina Leão, e ela disse isso até para a gente aqui, né, no Central de Notícias, ela nos concedeu uma entrevista dizendo que um dos caminhos desenhados para tentar superar esse rombo causado pelo esquema Master no BRB seria justamente a delação de Daniel Vorcaro, porque ali ele vem prometendo a devolução de pelo menos parte desse dinheiro que foi fraudado, que foi desviado. E o que se espera, né, o que a governadora Celina Leão diz, é que esse dinheiro possa, então, ajudar a fechar as contas e a tirar o banco do vermelho. Mas essa operação de hoje, Amanda, ela mostra aí, como você disse, uma nova frente de atuação e como que essas estatais ficam suscetíveis e isso acaba respingando no próprio cliente, né? No próprio usuário ou, no caso aqui específico dessa operação, o servidor público, porque o que se tinha era, e está em investigação, claro, né? Mas é a suspeita desses descontos ilegais, dessas cobranças indevidas diretamente na folha de pagamento, ou seja, sem que ninguém soubesse. É
uma nova frente, porque o que a gente tinha até então é que o BRB, por algum motivo, e hoje o que se apura é justamente que o então presidente do BRB estava recebendo propina para isso, tentava salvar o Banco Master comprando esse banco de Daniel Worcaro. Agora tem essa segunda frente, que é uma suposta cobrança indevida feita diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos. Mostra como que fica todo mundo muito vulnerável, né? Estavam todos muito vulneráveis ali, do topo do BRB ao servidor público, e como o Master, então, acabou varrendo ali todo o Banco de Brasília, que agora tenta sobreviver e tenta também passar por essa crise de imagem e demonstrar, então, essa confiança perante o mercado para que ele também não fique ali, ou não caia na insolvência, ou também não caia no descrédito, né, Amanda?